Então vamos dar início mais uma vez ao nosso estudo. Mais uma vez eu dou boa noite, sejam todas bem-vindas. Vamos aproveitar essa oportunidade para estudar um pouquinho mais. Vamos inicialmente ler o livro, né? Sinal Verde. Estamos no capítulo 3, sobre a nossa entonação de voz. Vou iniciar a leitura de preparação. Nos domínios da voz. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste, nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Sempre é aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem a audição impecável. A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como estas: "Você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer você que eu fale? Ou já cansei de repetir isso?" A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma a fim de manter a própria tranquilidade. Então, vamos utilizar a nossa voz com sabedoria, nem gritando, para a gente não se tornar agressivo, né? Pessoas agressivas, nem falando tão baixo que as pessoas tenham dificuldade de ouvir. E eu tinha dito, né, que esse livro, ele traz informações sobre o nosso dia a dia. A todo momento a gente está utilizando a nossa voz. No nosso meio familiar, a gente usa a voz, no nosso trabalho, na escola, para quem estuda. Então vamos procurar transmitir a serenidade na nossa voz, a calma, a paz. Tem pessoas que transmitem com a sua voz muita agitação, muita agressividade. E vamos evitar sermos essas pessoas. Alguém quer fazer a oração? Quer fazer, Rosângela? Belle? Então eu vou fazer. Tá todo mundo me ouvindo? Acho que tá. Sim. Quer fazer a prece, Rosângela? Estou escutando normal. E porque eu perguntei quem que se a Belle queria fazer a prece, ninguém responde. É porque ninguém quer. Ah, tá certo, então vou fazer. Jesus, Mestre querido, te rogamos a tua presença nesta noite. Que a espiritualidade amiga também possa estar aqui, tocando em nossos corações, nos ajudando a abrirmos as nossas mentes a esse estudo, para que possamos aprender um pouco mais da doutrina espírita, para que possamos nos melhorar, cuidar de nós e também cuidar das pessoas que amamos, ajudando sempre o próximo. Fica conosco, que assim seja. Alguém lê o capítulo de hoje? Capítulo 2. Vamos falar sobre o psicoscópio. É um instrumento
por meio do qual a espiritualidade vai conseguir verificar o nosso mundo íntimo. Esse capítulo é sobre a ação da espiritualidade dentro de uma reunião mediúnica em que estão 10 encarnados. Imagine que a gente pudesse descobrir o que é que a espiritualidade faz dentro de uma mediúnica, por exemplo. É isso que a gente vai analisar aqui nesse capítulo 2. Vamos descobrir realmente o que é o conceito desse instrumento, o que é que ele faz, como é que a espiritualidade vai utilizá-lo para estudo. Então, vamos dar continuidade aqui a esse estudo sobre a mediunidade com a análise desse grupo. São 10 médios encarnados ali naquela reunião. Vou começar a leitura. Tornando ao convívio do assistente, na noite imediata, dele recebemos o acolhimento gentil da véspera. Creio haver traçado o nosso programa, falou o paternal. Então, o primeiro ponto que chama a atenção é que a espiritualidade, ela age de forma organizada, um programa. Fim da ligeira pausa em que nos registrava a atenção, prosseguiu. Admito que devamos centralizar nossas observações em reduzido núcleo, onde melhor dispomos do fator qualidade. Temos um grupo de 10 companheiros encarnados, com 4 médios, detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Então, dos 10, 4 possuem mediunidade já mais desenvolvida, inclusive moralmente. Trata-se de pequeno conjunto, a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante. Desse grupo base ser-nos-á possível alongar apontamentos e coletar anotações que se façam valiosas à nossa tarefa. Ou seja, a espiritualidade foi visitar um centro espírita. Dentro desse centro espírita tem esse grupo, onde vão fazer apontamentos, observações, anotações, para facilitar a tarefa de intercâmbio, de troca de informações entre os dois mundos. Fitou-nos com bondade por um instante de silêncio e acrescentou: isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade apenas no círculo terrestre, de vez que em nosso campo de ação espiritual o assunto seria muito menos complexo. Sim, esclarecemos Hilário e eu. Desejávamos auxiliar de algum modo os irmãos encarnados na execução de serviços em que se mostravam comprometidos. A oportunidade, por esse motivo, surgia diante de nós por verdadeira bênção. Olha que interessante. A espiritualidade, os mentores espirituais aqui, dos encarnados também, estão verificando essa oportunidade de contato com esse grupo como uma bênção, como uma coisa boa, como aprendizado. Decorridos alguns minutos de entendimento afetuoso, o orientador convidou o solícito: sigamos, não há tempo a perder. Logo após, muniu-se de pequena pasta. E talvez porque nos percebesse a curiosidade, informou o paciente: temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar nos exames e estudos, sem um impositivo de acurada concentração mental. Tomei o enigmático volume, chamando a mim um agradável serviço de transportá-lo, notando então que na terra o minúsculo objeto não pesaria senão algumas gramas.
Espicaçado tanto quanto eu pela curiosidade, Hilário indagou sem preâmbulos. Psicoscópio? Que novo engenho vem a ser esse? Vamos descobrir o que é isso. É um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espirítica em fins do século passado. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações, com a capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria, esclareceu Aulus com um leve sorriso. Então é um aparelho que vai avaliar o que é que está em nossa alma, quais são os nossos sentimentos, as nossas emoções, as vibrações, com o que é que a gente está sintonizando. E continua Aulus. Esperamos esteja mais tarde entre os homens. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo, com recursos disponíveis para microfotografia. É como se o aparelho estivesse tirando fotos do nosso mundo íntimo, do nosso eu. Óculos para facilitar o estudo, como se fosse uma espécie de raio-x que a gente tem aqui. E enquanto demandávamos a cidade terrestre em que nos cabia operar, o mentor vai continuar falando. O mentor continuava explicando. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Portanto, esse aparelho ele é utilizado para verificar como é que o grupo mediúnico está atuando, os serviços psíquicos que está prestando, analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe. Olha, a equipe de trabalhadores vai ser avaliada. É possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Aí a espiritualidade vai identificar. Esse médium tem essa possibilidade de serviço, pode nos ajudar dessa forma. Aquele outro pode dessa, e assim por diante. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. De acordo com as vibrações de cada médium, esses mentores eles vão analisar o que é que pode ser produzido, quais são as obras que podem ser realizadas durante o tempo. Meu colega e eu, disse André Luiz assim, meu colega e eu não conseguíamos soprar a surpresa. E é mesmo surpreendente um instrumento que possa observar tudo em nós, nossos pensamentos, emoções, tudo que a gente esconde no mundo material, esse equipamento consegue ver. E André Luiz, acostumado com a vida terrena, se surpreendeu junto de seu colega Hilário. E Hilário perguntou: quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Sem dúvida, considerou o nosso interlocutor bem-humorado. De certo que estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores. Isso é importantíssimo. E nos cabe a vigilância, porque às vezes a gente acha assim, não, isso aqui ninguém está vendo, mas a espiritualidade, ela nos observa. Não temos como nos esconder. Não temos como esconder nossos pensamentos,
nem nossos sentimentos da espiritualidade. E é justamente isso que está sendo colocado aqui, ó. Estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que se nos situam à retaguarda. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos localizados a enormes distâncias, através de onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A questão aqui é saber quais são os valores que a gente está emitindo, porque a espiritualidade vai perceber diretamente quais são esses valores, o que é que a gente está cultivando no nosso mundo íntimo, quais pensamentos eu estou cultivando na minha mente, quais emoções boas ou ruins que eu estou em meu coração. Tudo isso dá para ser verificado por meio desse instrumento. E continua aqui, viu, o mentor. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira expressão. Rapidamente, por meio desse instrumento, a espiritualidade consegue ver o que é que a gente está sentindo, de que forma a gente está educando os nossos pensamentos e sentimentos, o nosso caráter, os nossos valores, o que é que estamos fazendo da nossa encarnação. Mas, indagou Hilário, investigador, e na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal, uma formação de cooperadores do bem, de posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar-lhes-ão a expulsão? Vejam bem, vamos supor, tem esse grupo mediúnico, 10 pessoas. Imagine que a espiritualidade identifica que 2 estão seguindo por um caminho do mal, ou estão se desviando do caminho, estão indo mais para o mundo da matéria. O que é que a espiritualidade vai fazer diante disso? Hilário está perguntando isso. O que é que a espiritualidade vai determinar? Vamos dizer assim, vai agir como nessa situação? Vai expulsar? Vai dar uma orientação para expulsar? Vamos ver a resposta. Não será preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto pouco a pouco, por ausência de afinidade. Isso muitas vezes o que a Vaneide fala, né? Quando tem algum irmão, alguma irmã que não está sintonizado com o grupo, ela sempre fala, vamos ter paciência, que já já vai acabar se afastando. Por quê? Por questão de sintonia. Imagine, se tem 10 encarnados, 10 espíritos encarnados que estão lutando para agir de uma boa maneira, agindo bem. São 8 pessoas e as outras 2 estão arraigadas ao mal, não estão sintonizando, a probabilidade é que essas 2 venham a se afastar porque não vão conseguir sintonizar com o grupo. Vão se distanciar do conjunto pouco a pouco. Mas o que é importante em uma mediúnica é que todos nós, a maioria, permaneça vigilante, lutando para seguir realmente o Mestre Jesus, praticar o bem, exercitar a caridade, o amor, a paciência, lutar contra as coisas do mundo também, que muitas vezes o mundo nos chama para coisas equivocadas, coisas erradas. Vamos continuar. Então, a recomendação não é de expulsar
os irmãos que estão optando pelo caminho do mal. É aguardar que em breve eles vão se afastar por falta de sintonia. Contudo, alegou ainda o meu companheiro, que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, cobertando ignorância e perversidade. Aqui o Hilário está fazendo outra pergunta. Um grupo, por exemplo, que se diz, vamos dizer espírita, que diz assim que vai praticar o bem, que vai ajudar as pessoas, mas na verdade está escondendo algo negativo. É uma bandeira, eles colocam aquela bandeira assim, não, vamos ajudar, não sei o quê, mas no íntimo não querem ajudar. No íntimo é a perversidade, a ignorância, o desequilíbrio. E aí, Hilário, o que é que faz? Se o grupo está fingindo. O grupo está fingindo que está ajudando, não está ajudando nada, só está pensando em si mesmo e se desviando do caminho. Vamos ver o que o mentor responde. Então, nesse caso, adiantou o interpelado tolerante. Dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. Basicamente, o mentor fala da paciência, né? De que cada um está no lugar adequado. Até parece uma coisa meio passiva nessa resposta dele, mas é de uma sabedoria imensa, né? Diz que não se deve perseguir, não se deve denunciar. Deixa a vida se encarregar da situação. Pode ser até que o grupo se dissolva, se acabe com o tempo, porque não está com aquele propósito realmente de ajudar, né? E sorrindo ajuntou: os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança as forjas renovadoras do tempo e da provação. Está explicando mais um pouco. Sabe-se atualmente na Terra que um grama de rádio perde a metade do seu peso em 16 séculos e que um ciclotron, trabalhando com projéteis atômicos acelerados a milhões de elétrons-volt, realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato. A evolução vagarosa nos milênios, ou o choque brusco do sofrimento, alteram-nos o panorama mental, aprimorando-lhes os valores. Existem grupos que são bem determinados a praticarem o mal. Como existem os grupos que desejam fazer o bem, tem os grupos que desejam fazer a maldade. E o que é que a espiritualidade faz em relação a isso? Também em relação aos que fazem o mal. O que é que ele está dizendo aqui? O tempo. Com o tempo, as pessoas vão mudando de sintonia, mudando de pensamento e percebendo que estão no caminho errado. O tempo ajuda bastante. E também o choque brusco do sofrimento. Muitas vezes a gente não acorda pelo amor. Às vezes a gente não acorda com a orientação, com a nossa mãe dizendo, não vá por ali. Assim como a gente não acorda com a espiritualidade dando uma orientação. Mas quando vem a dor, o momento doloroso, o sofrimento, aquela dificuldade, aí a gente é tocado para a mudança. E altera o nosso panorama mental, nossos pensamentos, aprimorando também os nossos valores.
Mas o importante é que a gente não deixe chegar a dor para mudar. É porque é ruim sofrer. No momento do sofrimento, é ruim. O sofrimento é um instrumento, um mecanismo da vida para que a gente possa aprender as lições necessárias. Quando a gente não aprende de uma forma tranquila, pelo amor, vai pelo sofrimento. Mas vamos lutar para agirmos no bem e não sermos visitados por esse sofrimento. Essas notas arrastavam-nos à divagação noutros campos. O assistente revelava a brilhante cultura, aliada a extremas facilidades de exposição. Dispunha-me a ensaiar perguntas extra-serviço, mas adivinhando-nos um intento, Aulus objetou. André Luiz estava querendo aprender mais sobre o instrumento, sobre aquelas informações, mas não havia tempo para isso. O mentor Aulus falou assim: toda conversação nobre é instrutiva. No entanto, por agora, guardemos o espírito no trabalho a fazer. Ou seja, o que ele estava dizendo, agora não é momento de tecer mais considerações, conversar mais. Tem que focar no trabalho. O êxito não exonera a atenção. Se cairmos numa digressão acerca da química, o horário não nos desculpará. A espiritualidade trabalha com horário. Veja a preocupação de Aulus com o horário. Porque a mediúnica que vai ser realizada nessa casa espírita também tem horário. Reajustando-se aos nossos objetivos, Hilário acentuou: o psicoscópio, só por si, dá margem a preciosas reflexões. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. Já pensou se a gente pudesse saber tudo que o outro pensa e sente naquele momento? Imagine, seria uma economia de tempo que a gente ia descobrir como é que o outro está se sentindo, porque tem pessoas que têm dificuldade de falar, pessoas que têm sentimentos, pensamentos depressivos poderiam ser ajudadas mais facilmente. Mas isso também poderia ser uma causa de tumulto, né? No mundo que a gente está. Porque imagine se a gente descobre um pensamento negativo do outro sobre nós, ou um sentimento. Mas isso é aos pouquinhos, quando a Terra for se transformando. Sim, anuiu o mentor cordial. O futuro reserva prodígios ao senso do homem comum. Isso ainda vai acontecer, mas ainda não está no momento. Havíamos, porém, alcançado o portão de espaçoso edifício que o assistente nos designou como sendo o santuário que nos competia visitar e servir. Eles chegaram lá, no local, onde vai ser realizada a mediúnica. E ele falou aqui, competia-lhes o quê? Visitar e servir. Foram ali para visitar e ajudar o grupo. Esta é a casa espírita cristã, onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Entramos. Atravessado o largo recinto, em que estacionavam numerosas entidades menos felizes de nosso plano, o orientador esclareceu. Assim que entraram, já se depararam com essas entidades menos felizes. E o orientador falou: vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos, onde eram dadas as palestras. Todavia, o núcleo que buscamos já é situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Eles buscavam, então, o núcleo
onde estava sendo feita a reunião mediúnica. Escoados alguns instantes, penetramos acanhado aposento, onde se congregava a reduzida assembleia, em silenciosa concentração mental. Então o grupo estava lá, todo mundo concentrado, em silêncio, se preparando. Nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem o serviço de harmonização preparatória. 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Eles estavam fazendo o que a gente faz aqui e na mediúnica. A preparação, faz uma oração, faz uma leitura edificante. E o mentor continua. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. E por esse motivo não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Essa parte aqui eu até marquei. É importante, quando a gente vai participar de uma mediúnica, levar para a mediúnica o que a gente possui de melhor. São essas sementes do melhor que já possuímos. E a gente também tem que ter uma atitude respeitosa com a espiritualidade. Uma atitude nobre e digna. Por quê? Quando a gente desrespeita, quando a gente erra em nossa preparação, em alguns momentos a espiritualidade pode se afastar, dependendo do caso, da situação. A mediúnica, ela precisa ser vista com muita seriedade, com muito cuidado. Os trabalhadores precisam fazer uma preparação, no mínimo 24 horas antes. Mas se puder ser feito até a semana inteira, buscando sintonizar com a espiritualidade, buscando fazer suas orações, leituras edificantes, palestras. Porque dessa forma, assim agindo, nós vamos também receber o apoio da espiritualidade. Vamos vibrar com eles para o trabalho, facilitar até o trabalho mediúnico. Se a gente não faz isso, vamos dificultar o trabalho com a espiritualidade. Hilário e eu nos inclinávamos à indagação. Contudo, a respeitabilidade do recinto impunha-nos silêncio. Hilário e André Luiz estavam curiosos, queriam perguntar mais, porém, diante daquele... Quando a gente vai para a mediúnica da irmã Sheila, fica aquele silêncio, aquele respeito, aquele cuidado. Então, eles preferiram ficar calados. Depois perguntavam. Amigos da nossa esfera ali se demoraram em oração, compelindo-nos a entranhado recolhimento. Era um momento ali de estarem em silêncio, recolhidos, em oração. O assistente armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Esse foi o momento que o grupo armou o instrumento, o psicoscópio, e vão ali observar o que é que está acontecendo por meio desse instrumento. Vamos ver. Chegada a minha vez de usá-lo, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. André Luiz ficou assombrado. Ficou surpreso com tudo o que ele iria ver. Sem necessidade de esforço mental, ou seja, ele não estava ali pensando fixo na mediúnica e tudo para descobrir o que é que estava acontecendo com profundidade, não. Já percebeu de logo. Notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se a matéria de nosso plano. Teto, olha o que ele fala, viu? Fala de tudo, não é só dos encarnados, não. Teto, paredes, objetos de uso corriqueiro,
revelavam-se formadas de correntes de força a emitirem baixa claridade. A espiritualidade estava também analisando os objetos, o teto, parede, coisas de uso corriqueiro, mesa, cadeira. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados que agora pareciam mais estreitamente associados entre si, pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Primeiro observaram os objetos, a matéria física, depois começaram a analisar os espíritos encarnados. E o que perceberam? Na cabeça de cada um estava um círculo radiante na cabeça de cada encarnado. E eles estavam associados entre si, associados. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que reduzir a mesa uma coroa de luz solar. Então, na mesa da sala, essa sala onde estava sendo realizada a mediúnica, tinha uma coroa de luz solar, assemelhando-se ao Sol, sendo menor, formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. 10 pontos de energia juntos correspondem aos irmãos encarnados. E eles estavam em oração. Vamos marcar aqui a oração como um ponto importante. A base de uma mediúnica também é a oração. Por quê? Por meio da oração, os irmãos encarnados se conectam com os mentores espirituais. E também, através da oração, os médiuns conseguem emitir uma energia boa, uma energia luminosa que vai facilitar na doutrinação, vai facilitar no funcionamento de toda a mediúnica. Desse colar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta. Então, tinha um colar de luz em cada um. Desse colar, saía luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a esprear-se em tonalidades diversas, que de momento não pude identificar, de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si. O grupo estava unido, à maneira de 10 pequeninos sóis emanados uns aos outros. 10 pequeninos sóis emanados uns aos outros. Eu achei essa parte bonita. Imagine, tá comparando o encarnado, a mente dele, a um sol. E não só um sol. São 10 juntos, unidos, na mesma vibração. Isso é muito importante para nós, porque dentro da mediúnica a gente tem que buscar essa união. Quando a gente estiver fazendo, participando da mediúnica da irmã Sheila, todos nós precisamos buscar nos unirmos com o mesmo objetivo, de ajudar aqueles que estão ali. Não só os encarnados, como também os desencarnados. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Além dos sóis, André Luiz também estava vendo essas antenas de ouro em cada um, sobre essas coroas que se particularizavam de companheiro a companheiro. Caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar, que, tocando as cabeças ali irmanadas,
pareciam suaves correntes de força se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam, em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam, quais satélites de vida breve, em torno das forças vitais que lhe davam origem. Vejam a troca que existe entre nós e os nossos mentores, os espíritos que dão suporte a gente na mediúnica. O pessoal lá, os encarnados, eles estavam orando, cada um deles se preparando, e formaram, através da oração, essa coroa de luz solar. Formaram também as antenas de ouro fulgurante, e por meio dessas receberam abundantes jorros de luminosidade estelar, que tocavam as cabeças, sendo forças luminosas. O que é que chama a atenção nessa leitura? Duas coisas. Primeiro, é que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos preparar, e durante a mediúnica temos que ter o cuidado de agir, tomar atitude de acordo com a mediúnica para ajudar. Fazendo, no mínimo, temos que fazer as nossas orações, né? Além de outras condutas. Mas precisamos orar. Então, a primeira coisa, a gente tem que se preparar, tem que fazer as orações durante a mediúnica, nos concentrarmos no propósito de ajudar. Segundo, o auxílio da espiritualidade não nos falta. Nós não estamos ali na mediúnica porque está na mediúnica. Quem não é médio ostensivo, quem é médio de sustentação, que não vê, né, não ouve, não pode se sentir sozinho, porque a espiritualidade está ali derramando luzes sobre nós, nos capacitando, porque também sozinhos nós não conseguimos. E é justamente o que me chama a atenção nessa mensagem. O que a gente precisa fazer, e que a espiritualidade está sempre nos apoiando, nos ajudando e derramando suas luzes sobre nós, nos dando força para continuarmos. E essas forças, nesse caso aqui, se transformaram em pétalas microscópicas, que acendiam, apagavam, acendiam e apagavam. A gente nem imagina assim o auxílio que a espiritualidade nos dá. Às vezes nos sentimos tão sozinhos, tão cansados, tão desesperados, mas os nossos mentores não desistem de nós. Custodiando a assembleia, permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Ou seja, os mentores estavam ali, cada um estava emanando sua energia boa para que o trabalho continuasse. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física, a se revelarem tão afins na onda brilhante em que se reunia, perguntei, entusiástico. André Luiz estava surpreso, eu não sei se é André Luiz ou Hilário, mas estavam surpresos com a afinidade dos encarnados, como eles estavam ligados ali na mediúnica de uma forma tão firme, tão juntinha. E é isso que a gente precisa fazer também na nossa mediúnica, na mediúnica que a gente trabalha, melhor dizendo. Aulos amigos, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? André Luiz estava tão... Os dois, né, estavam tão surpresos que estavam perguntando se aqueles companheiros eles tinham algum grau de superioridade assim espiritual. Será que seriam espíritos muito elevados?
eles estavam ali fazendo uma revelação divina. Vamos ver o que é que Aulus fala. O interpelado estampou um gesto de bom humor e respondeu: não são iniciados de revelação divina. Achamo-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs, são 4 mulheres e 6 irmãos de boa vontade. 4 mulheres e 6 homens. O que é que nos chama a atenção aqui? Boa vontade. Enquanto trabalhadores da mediúnica, precisamos ter boa vontade. O que é boa vontade? Querer ajudar, ser prestativo. Naturalmente, são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas do ramerrão carnal. Agora vem a parte importante. No entanto, trazem à mente, olhe, mais uma vez, a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio, no bem e no estudo, nobremente conduzido, adquirem elevado teor de radiação mental. Essas orientações são para nós. Como é que eu posso melhorar o meu pensamento? Como é que eu posso ser uma trabalhadora melhor dentro de uma mediúnica? Não é o que eu faço dentro da mediúnica apenas. É também o que eu faço fora da mediúnica. Será que eu estou colocando a minha mente para os ideais da fé? Ou estou desconfiando de tudo, de todos, não acreditando na espiritualidade, não acreditando em Deus, não acreditando na bondade de Deus também? Será que eu estou amando os meus semelhantes? Amar envolve respeito, cuidado, saber respeitar o espaço do outro, como ele é, não querer mudá-lo à força. Será que estamos também disciplinando nossas vidas? Disciplina é uma atitude que Emmanuel sempre falava para Chico Xavier. Chico Xavier, um médium bastante reconhecido, mas Emmanuel sempre falava da importância da disciplina. Precisamos disciplinar nossa conduta. Por exemplo, não é adequado, não é muito adequado assim um médium permanecer com vícios. Isso faz parte da disciplina. Qualquer tipo de vício, né? Precisamos exercitar também a renúncia. Por exemplo, sábado à noite, nós estamos renunciando a algumas coisas para estarmos aqui. Às vezes precisamos renunciar a alguma atividade material para nos dedicarmos a Deus, às atividades do bem. Cultivar a bondade, sermos bons, agirmos no bem. Tem os trabalhos sociais da casa espírita, né? Mas, principalmente no nosso dia a dia, temos paciência uns com os outros. Esforço no bem, nos esforçarmos, temos que lutar para melhorar. Mas por que preciso lutar para melhorar? Porque a gente vai evoluir. Quando a gente evolui, a gente vai ficando mais feliz.
uma felicidade mais verdadeira, não é essa felicidade do mundo. E o estudo é o que a gente está fazendo aqui. Precisamos estudar. Sem o estudo a gente não sabe como é uma mediúnica, como funciona. Eu não me conheço, não sei meus pensamentos, não sei quais pensamentos que são de uma entidade, as nossas emoções. Tudo isso é o estudo. E eu espero que esse estudo continue bastante tempo, porque eu também vou aprendendo. Então, se puderem marcar essa parte aqui, que o Aulus fala sobre o elevado teor da radiação mental daqueles encarnados. O que é que eles fazem para melhorar os pensamentos? É bom. Fé, amor aos semelhantes, disciplina, renúncia, bondade, esforço no bem e estudo. Em resumo, Hilário, que utilizara o psicoscópio em primeiro lugar, alegou com o deslumbramento de uma criança espantada. Hilário foi o primeiro que usou o instrumento. Vamos ver o que ele fala aqui. Mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo transformado. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Então ele achou tudo muito bonito, transformado, diferente. Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo, registrada pelo coração? Somos todos energia. Ignora todas as substâncias vivas da Terra, emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas. Em nos reportando aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evoluídas, em apreciáveis condições vibratórias, pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos, ou seja, aquelas pessoas que estavam ali, os encarnados, os 10 que estavam ali trabalhando na mediúnica, estavam esquecendo de si mesmos, esquecendo de seus desejos para trabalharem no bem. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Eles estavam ali emitindo coisas boas e estavam recebendo também coisas boas, correntes superiores. Raios vitais, redarguiu meu colega faminto de esclarecimento. Sim, para a maior limpidez da definição, chamemo-lhes raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. É com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose e ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica. Porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. Eu já falei de ectoplasma. Todos nós emitimos, uns em maior quantidade e outros em menor. O que é o ectoplasma? Nada mais é do que uma energia que a gente emite, comparada a uma energia vital. Essa energia, dentro de uma mediúnica, ela é utilizada para fazer materializações para os nossos irmãos. Quando a gente está numa doutrinação que apresenta uma medicação para o espírito, apresenta uma tela mental. Tudo isso é através da energia dos médicos que estão ali, que vão facilitar essa transformação da matéria para o irmão ver. E o otimista acrescentou: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente com o seu prodigioso campo de radiação.
Mais uma vez, a mente está no foco principal. Então, vamos ter cuidado sempre com os pensamentos. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. Em seguida, Aulus convidou-nos à expressão mais direta e acompanhamos-lo alegremente. Então, minhas irmãs, o capítulo aqui se encerrou. No próximo capítulo, eu acredito que os mentores vão analisar cada médium específico através de um instrumento que a gente estava analisando. Vocês têm alguma dúvida? Se não tiverem dúvida, a gente vai fazer um encerramento por meio da prece final.